Alô, amor, tô te ligando lá do orelhão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vou resumir aqui o assunto de hoje. Se você não participa do meu canal e caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Esse canal é sobre internet, empreendedorismo digital, criatividade, business e IA. Eu ainda não decidi se esse canal é para homens e mulheres, então aproveita aí, tá? Serve para todos nós. Eu estou lendo um livro do Joe Dispenza e eu vou explicar aqui uma parte do livro que eu achei muito interessante. Quero compartilhar e criar paralelo com o assunto bloqueio criativo e tempo, que é uma das coisas que a gente mais, assim, cacuta na vida, que a gente fica louco. Então vamos lá. O Joe fala assim em um dos capítulos dele: quando nos movemos pelo espaço de um ponto de consciência a outro, experimentamos o tempo. Grava aí essa parte. Quando colapsamos espaço em nosso mundo 3D, que é o material, o tempo é criado. Eu desenhei aqui o desenho que eu tenho aqui nas minhas mãos, a relação espaço-tempo no mundo 3D. Quando nos movemos pelo espaço, experimentamos o tempo. Então, tudo é movimento, né? Nada está parado, né? Meu cachorro está aqui. Quando nós iniciamos alguma coisa, nós partimos do ponto zero da coisa, a fim de querer ir ao ponto, né, final, vamos falar assim. É um ponto de consciência a outro. E sempre que a gente se move, sempre que a gente tenta mudar algum estado, a gente experimenta o tempo. Nesse meio tempo, o ser humano enlouquece. E 100% das pessoas que eu conheço, elas veem esse nível aqui, certo? Só que elas voltam. Elas imaginam que não está acontecendo nada, né? E existe também a teoria da incerteza. Então, a gente não consegue visualizar como as coisas estão acontecendo. A nossa mente não é capaz de fazer isso. Então, a gente meio que fica no meio do desconhecido, enquanto o universo trabalha para realizar as coisas. Só que a gente não entende isso. A gente não tem a paciência de entender essas coisas. E o que a gente faz? A gente surta. A gente acha que não está acontecendo nada. E a gente acaba colapsando algo negativo no processo criativo das coisas. Então a gente volta para o estado zero. E acontece muito isso com as pessoas. Eu vejo isso acontecer com 100% das pessoas à minha volta. Então o que acontece? Para você entender o ciclo criativo das coisas e como você se move com o tempo, você tem que se aterrar muito. E aqui a gente está falando mais sobre consciência mesmo. A gente tem que se aterrar aos processos das coisas. Por exemplo, eu tenho uma ideia de criar um negócio. E eu estou aqui, Carolzinha. Ah, eu vou amar anotar as coisas, gente. Carolzinha tá aqui. Beleza. E aí, eu tenho uma ideia. Eu me conecto com a minha intuição, né? Com meus campos sutis. Beleza? Das ideias. E falo, pô, beleza, vou anotar. A gente precisa escrever as coisas. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que escrever. Senão não acontece. Você tem que escrever. O que traz pro mundo 3D, os seus projetos, suas ideias, é a escrita. É a escrita. Senão você acaba perdendo a ideia e você esquece, né? Pode ver que acontece isso. Então a Carol tem uma ideia e a Carol traz para o mundo 3D através da escrita. Qualquer tipo de projeto, texto, ideia, eu escrevo e levo isso para sua vida. Então beleza. A partir da escrita número 1, eu parto de um ponto de consciência, certo? Para atingir o meu protótipo da ideia, para um próximo nível de consciência. Então, mesmo que eu escreva, né, e seja algo intangível ainda, eu estou experimentando o tempo. Só que conforme o tempo vai passando e eu chegue aqui nesse ponto de consciência, diferente do inicial, eu ainda tenho que entrar num processo de interação com esse passo número 1. Por quê? Porque esse passo número 1 vai mudar com o tempo também. Então, meio que eu tenho que voltar para esse nível de consciência, mesmo que eu tenha vindo para cá, e fazer a interação e criar um novo step de processo criativo. Porque senão, eu não vou conseguir modular e criar um corpo melhor para essa ideia. Não é que você tá no meio do tempo e vê que não vai dar certo e volta para cá. Você tem que vir para um novo estado de consciência, para o seu novo ponto de consciência, reformular sua ideia
e partir pra cá. Porque se você tá pra cá, existe outra aqui, né? Você não vai ficar desenhando eternamente, né? Você vem pro ponto final e depois entra um novo processo de interação. Porque conforme você vai trabalhando suas ideias, você vê que a mesma ideia vira outras, só que melhores. Entendeu? Então você não pode perder o processo, o ciclo. Você não pode recomeçar o ciclo sempre. Porque você sempre vai continuar no ponto um. Entendeu? É como se o ponto 2 fosse o ponto 1 melhor que o ponto 1. E você vai rebobinando suas próprias ideias. E o que acontece? No meio tempo, a gente quer recomeçar tudo. A gente pega uma ideia e fala, não, essa ideia aqui não tá certa. Aí eu venho pra cá, volto, apago essa. Aí fala, não deu certo também. Aí você para no meio do tempo, fica louco, rebobina e fala, não vai dar certo. Aí você apaga tudo e começa do zero, sempre. Zero, zero, zero. Enquanto você pode vir do 0 ao 10, do 10 ao 20, entende? Do 20 ao 30, até que você chega ao ponto final da sua ideia. E o que acontece? As pessoas não estão fazendo isso. As pessoas estão recomeçando tudo o tempo inteiro. As pessoas não veem que o ciclo criativo é infinito. Então, não sei se você tá enxergando, né? Isso aqui é uma cartolina, eu vou comprar minha lousinha depois. Vixe, eu com uma lousa não vai dar certo. Cada ponto é um protótipo de uma ideia. Mas a ideia, conforme você vai entrando nos ciclos, ela chega no protótipo final. Mas ela tem que ser e pertencer à mesma ideia. É como se a ideia fosse partes de uma coisa só. Não quer dizer que você vai vir pra cá o tempo inteiro e fazer toda hora uma coisa diferente. Porque você vai ficar nesse processo aqui eternamente, meu amor. E você não vai conseguir fazer nada. Vou dar outro exemplo. Minha mãe, ela quer fazer doce. E aí, ao invés de ela pensar, putz, tive a ideia de fazer doce. Mas qual doce? É doce de pote ou é doce? É bolo? O que que é? É um bolo? Que tipo de bolo? É bolo X, é bolo azul ou rosa? Aí ela vem pra cá. Mas não, ela fica aqui para sempre, eternamente. Eu conheço ela a minha vida inteira. E ela não sai daqui, ó. E ela sempre fica aqui. Por quê? No meio tempo de ela pensar, poxa, ninguém vai comprar nada. O tempo, ela mostra pra minha mãe. O tempo, não sei se é homem ou mulher, né? O tempo, o tempo, a coisa tempo, não mostra pra minha mãe que o que ela vai fazer. É a minha mãe que vai descobrir. Só que ela não consegue entender que o ciclo criativo é feito de etapas. Não quer dizer que ela vai ter a ideia de fazer um bolo e ela já vai fazer e já vai vender. Não. Existe uma coerência nos processos. E ela não entende isso. Ela fica presa na ideia. E já faz 5 anos que eu vejo ela falando isso. Então, assim, tive um ponto de consciência de, poxa, eu quero vender doce. Ah, então eu vou observar aqui os movimentos que eu preciso fazer. O doce é X. Beleza, o doce é X, então quanto que eu vou gastar? Aí ela volta pra cá. Gasta R$ 50. Ah, então eu tenho que pensar em onde que eu vou encontrar um mercado para me oferecer. Entra o colapso aqui do tempo também. E ela se perde. E ela volta. Entendeu? Porque para ela se identificar com um novo ponto de consciência, ela precisa ter todas essas etapas estruturadas mentalmente, porque senão ela vai achar que é um abismo isso aqui. É um abismo e vai dar errado. Vai dar errado, ela vai comprar os doces, vai comprar os ingredientes, vai comprar os topos de bolo, a decoração dos bolos, quando ela for entregar vai dar tudo errado, porque ela não sabe como funciona a entrega do iFood, entendeu? Então, como que você vai se movimentar pelo tempo se você mal entende quais são os níveis de ideia que o seu projeto necessita? E eu mesma entro nesse caso, porque eu cheguei num ponto que, poxa, quero gravar vídeo, não sei qual é o assunto. Comecei aqui, quero gravar vídeos no YouTube, quero ter um canal no YouTube. Beleza, entrei na experiência do tempo, a ideia do canal nasceu. Agora, eu tô com a ideia do canal, eu voltei pra cá. A ideia do canal não sei o que, vou ter que estudar o mercado de infoproduto, o mercado digital, e eu ainda tô aqui experimentando o tempo. Eu não finalizei a minha ideia completa desse canal, por exemplo. Então, eu tenho que entender como que a coerência do tempo funciona. Porque senão, eu vou olhar aqui e falar, eu tô falando com as paredes. E não vai dar certo. Entendeu?
Então, se você tá perdido no seu processo criativo, você tá aqui, ó. Você tá na ideia número 1 ou nem isso. Você precisa sair daqui. E para sair daqui, você precisa se comunicar com o tempo. É impossível você fazer as coisas acontecerem sem se comunicar com o tempo. É um paradoxo. Então, como que o tempo se comunica? Soltando. Não sei se você sabe o que é soltar, mas soltar. Você vai ter que pesquisar, não vou saber te explicar. Mas o tempo tem uma comunicação não verbal, totalmente desapegada. Entendeu? Então, assim, não lute contra o tempo. Não lute contra o tempo. E eu, Carol, eu tenho uma mentalidade de acelerar as coisas. Então, tudo que eu fiz até hoje, assim, tem informação pra caramba aqui no meu quarto, tem um monte de coisa. Mas falta conversar com o tempo, entendeu? Tem informações, acredito eu, que eu posso usar daqui a 10 anos, porque eu ainda não desenvolvi essa lacuna aqui, entendeu? Eu sou daquelas que gosta de acelerar tudo. Não gosto de esperar, não sei o quê. Aí eu venho daqui pra cá, sem conversar com o tempo. E não acontece. Não acontece sem conversar com o tempo. Então, eu, Carol, do ponto de consciência, venho desse ponto de consciência pra cá. Do nada, eu faço assim, ó. Aí eu pulo pra cá. Só que quando eu vejo que eu tô aqui, nada se movimentou na minha vida, não mudou nada. E aí eu tenho que voltar. Entendeu? É como se minha intuição ela é tão forte que eu me vejo lá na frente, me conectada com coisas lá no futuro. E eu tenho que conversar com o tempo, tenho que me afincar lá atrás, porque senão não acontece. A gente tem que respeitar o processo do tempo. E isso é uma coisa que o ser humano não entende. Quando eu li isso daqui, eu entendi alguns processos que eu passo. Porque eu, Carol, às vezes não respeito o tempo. Isso causa ansiedade, estresse. Eu fico muito estressada. Então, se você tá parado aqui, tem muitas coisas que você tá nesse ponto de consciência e tá assim, se perturbando e não tá andando os projetos, solta tudo. Pega as informações, solta. O que eu quero dizer com soltar? Para de fazer muito. Você não precisa fazer muito, você só precisa observar qual ponto de consciência você tá. Beleza?